Oi, gente! Hoje quero falar com vocês sobre essa carta aqui que veio acompanhar a gente ao longo da semana, que é o Oito de Espadas. Uma carta do aspecto mental, né? O naipe de espadas vai falar do intelecto, da mente, da forma de pensar. E essa é uma representação enquanto da forma de pensar que não colabora para a nossa evolução. Estão vendo que essa pessoa aqui está toda travada, ela não consegue andar, não consegue ver o caminho, não consegue se mexer direito, tem um monte de espadas fixadas, né, como se fosse um cercadinho, deixando ela imobilizada. Muitas vezes a gente fica nessa paralisia aqui, sem saber como agir ou sem conseguir ver as coisas corretamente, porque a gente está baseado numa ideia, num conceito mental ou numa premissa falsa, né? Desde lá de trás, que orienta o nosso pensamento, nossa interpretação de mundo, mas aquilo, na verdade, é uma premissa falsa. Então, compromete toda a interpretação que a gente é capaz de fazer. É como se a gente estivesse mesmo com os olhos vendados, né? A gente não consegue enxergar o que está diante dos olhos, porque a minha visão e a minha interpretação estão viciadas por essa ideia instilada lá atrás, né? Então, isso pode ser um conceito familiar, uma ideia que foi muito afirmada como verdade no núcleo familiar, e a gente também incorporou aquilo como uma verdade absoluta, e aí que na nossa vida aquilo então se comprova, ou aquilo diminui a gente, aquilo incapacita muitas vezes, porque a gente não se permite uma experimentação num sentido diferente daquela afirmação que a gente tem como absoluta, né? Então, é uma contaminação na origem do pensamento, da lógica. Aqui, essa pessoa, ela não consegue nem ver, então ela não consegue antecipar que movimentos ela pode fazer para sair dessa situação, né? Porque ela não tem visão. E ela também não tem mais o âmbito de ação, ela tá toda emaranhada. Ela ficou dependente dessa comprovação lógica, que nunca chega porque essa premissa está errada, né? E é uma mente também que não se permite a experimentação. Então, aqui a gente tem uma rigidez do elemento ar mal aplicada. Então, a gente tem uma dificuldade de experimentar um caminho novo. A pessoa sempre tem um não pronto. Então, se ela está incapacitada e alguém dá uma ideia diferente, por que você não experimenta tal coisa? Ela já tem uma resposta pronta na ponta da língua para dizer: ah, não vai dar certo. Ah, não, mas aí é muito difícil, vai demorar muito tempo. Então, a própria pessoa também, ela ela se sabota, né, nesse aspecto, porque ela cria uma argumentação para ela mesma que não permite que ela experimente outros caminhos. Então é um aprisionamento muito sério esse daqui, né? Que corresponde a essa sensação de não poder ver e de não poder agir. Será que isso está acontecendo com alguém por aí? Essa carta saiu durante essa semana, então pode ter também esclarecido algumas situações que se apresentaram ao longo da semana. Mas não só, lembrando que a gente está entrando na lua cheia, né, que acontece no signo de Virgem, e essa é uma questão que cabe bastante para uma lua detalhista, criteriosa, como é a lua cheia em Virgem. Mas eu queria mostrar mais uma coisinha então para vocês perceberem a construção dessa mensagem aqui nessa imagem da carta, né? Vocês viram quanta coisa que a gente acessou só com essa imagem? No tarô, a gente tem uma evolução da construção das imagens. E os arcanos menores, que são esses dos naipes dos elementos, elemento fogo, de paus, elemento ar, as espadas, elemento água, as copas, elemento terra, as moedas, né? Então a gente tem os naipes todos diferenciados, porém os primeiros tarôs sempre representavam os naipes pelos seus respectivos objetos. Então vou mostrar para vocês como que é essa carta, por exemplo, no tarô de Marsella, né? Então essa pictografia aqui que muita gente conhece, muita gente gosta muito, né, do tarô de Marsella. Olha só como é que são
Então, as representações do naipe de espadas, né? Então, a gente não tem muita mudança, vocês estão vendo? É mais a quantidade aqui. A gente pode contar a quantidade de espadas e aí a gente chega, né, no naipe, na carta correspondente. Mas a representação fica estática nas espadas. Quando a gente tem o lançamento do tarô revisitado, reorganizado por Waite e a Pamela Smith, aí a gente tem uma novidade, que é a pintura de cada um dos arcanos menores. Antes a gente tinha a pintura só dos maiores e os menores pelos seus respectivos elementos, como eu mostrei aqui para vocês. Depois do tarô Rider-Waite-Smith, aí a gente tem realmente uma historinha para cada um dos arcanos menores. Então, ó, vou mostrar para vocês aqui nesse outro tarô, que é o da Pamela Smith, né? Ó, tá vendo? Aqui a gente já tem uma imagem mesmo, que permite que a gente chegue um pouquinho mais perto da interpretação, né? Do que aquela representação arquetípica. Então, esse é um trabalho fantástico dessa dupla, né? Waite e Smith. E deixou de legado pra gente. Aí a gente chega nessa carta 8 de espadas aqui dessa forma. Tem uma outra referência também para deixar para vocês, que é o tarô do Aleister Crowley com a Frida Harris ilustrando, né? Outra mulher. Então, a Pamela Smith é uma mulher, né? No tarô anterior. E o tarô do Crowley também, uma mulher, Frida Harris. A Frida fez representações que estão no meio do caminho entre desenho e entre essa marcação dos elementos, né? Então, aqui vocês vão ver que, olha, os naipes continuam nas espadas. Não tem uma história em quadrinhos aqui, mas tem as espadas e a quantidade delas aqui. Mas a novidade desse tarô é que as cartas ganharam nome. Então, no tarô Rider-Waite-Smith, aí a gente tem as ilustrações mesmo para cada um dos arcanos menores. Nesse daqui, a gente tem o nome de cada carta, né? Então, olha, por exemplo, essa daqui se chama Sorrow, dor. É o 3 de espadas. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o 3, esse é o 3. Aqui tem 3 espadas, aqui tem 3 espadas no coração. Então, aqui a gente tem, a partir da imagem, né, já um direcionamento. Aqui a gente precisa ler o título da carta, Sorrow, dor, para a gente saber do que ela trata, né? E daqui em diante. Então, aqui a gente tem a trégua, que é a carta correspondente a essa, por exemplo. Que aqui o guerreiro está descansando, é uma trégua. Então, o tarô vai contando essas historinhas, né? O 8 de espadas, nessa representação, tá aqui, como interferência. Interferência é aquela ideia, aquela premissa falsa, tida como verdade e que compromete toda a nossa capacidade de interpretação, né, da realidade atual, porque a nossa maneira de pensar ficou viciada. E aí a gente tem essa representação aqui no Rider-Waite-Smith, tá bom? Queria deixar essa curiosidade, então, para vocês acompanharem aqui comigo essa evolução do tarô, e aí a gente vai entendendo juntos essas mensagens decodificadas, ora em imagens, ora em quantidades, em números, mas sempre grandes verdades da vida que fazem a gente refletir e aprender um pouquinho mais com o nosso momento. Então, um beijo para vocês, até a nossa próxima hora do tarô. Beijo!